Bom dia pessoal. Vamos iniciar mais um nosso novo conteúdo aí. Vamos falar um pouquinho sobre o eletromagnetismo. Nesse comecinho a gente vai falar um pouquinho sobre os ímãs, né? Para dar introdução à parte do magnetismo. Ímãs são corpos que apresentam fenômenos notáveis, denominados fenômenos magnéticos, sendo os principais atrair fragmentos de ferro, no caso de um ímã em forma de barra, os fragmentos de ferro aderem às extremidades, são denominados polos de um ímã. Quando suspensos de modo que possam girar livremente, eles vão se orientar, aproximadamente na direção norte-sul, geográfica do lugar. Então, o polo norte do ímã é a região que se volta para o norte geográfico, e o polo sul é que se volta para o sul geográfico. Uma bússola, ela sempre vai apontar para o norte geográfico. Exerce entre si forças de atração ou de repulsão, conforme a posição em que seus postos são postos em presença um do outro. A experiência mostra que os polos de mesmo nome se repelem, e os polos de nomes contrários se atraem. Então, o polo norte vai ser atraído pelo polo sul. Consequentemente, ele vai se afastar do polo norte. Então, o polo norte com o polo norte se afastam. O polo norte com o polo sul se atraem. E o polo sul com o polo sul se afasta. Tá bom? Cortando-se o ímã transversalmente, cada parte constitui um ímã completo. É a inseparabilidade dos polos de um ímã. Tá? Se você pega um ímã e corta ele no meio, ele vai continuar tendo dois polos, o norte e o sul. Tá? Você não consegue separar isso de um ímã, tá, pessoal? Essa questãozinha sempre cai aí em vestibulares, Enem e tal. Tá? O pessoal sempre confunde, tá? Observa a figura aí à nossa direita aí, no canto inferior, Tá vendo que você tem uma barra bem grande de ímã, Ela tem o polo norte e ela tem o polo sul. Quebrei, ela continua tendo o polo norte e continua tendo o polo sul. Quebrei de novo, ela continua tendo os dois polos, norte e sul, assim por diante, tá bom? Então o ímã sempre vai ter os dois polos, o polo norte e o polo sul, tá? Campo magnético, Então o campo magnético, pessoal, vai ser toda a região do espaço em torno de um condutor, percorrido por corrente ou em torno de um ímã, Nesse caso, devido aos particulares movimentos que os elétrons executam no interior dos seus átomos. A fim de se caracterizar assim o campo, associa-se cada ponto do mesmo vetor, denominado vetor de indução magnética. Então, quando a gente fala em campo magnético, a gente sempre vai representar pela letra B maiúscula, tá? Uma agulha magnética colocada num ponto do campo orienta-se na direção do vetor do campo magnético daquele ponto. A unidade da intensidade do vetor do campo magnético vai ser dada pelo Tesla. Então, você está fazendo o cálculo lá, ele pede para calcular o campo magnético em determinado ponto. Então, deu 5 Tesla. Tá? Então, Tesla vai ser a unidade de medida de campo magnético. Beleza? Linha de indução é toda linha que em cada ponto é tangente ao vetor campo magnético, e orientada no seu sentido. As linhas de indução saem do polo norte e chegam ao polo sul. Então é como se fosse o comportamento do campo magnético, como ele se comporta. São essas linhas de indução, tá, pessoal? A gente fala que são linhas imaginárias, que a gente não consegue observá-las, mas elas existem. Tá? Então na figurinha aí, a gente tem um ímã, polo norte e polo sul, e tem essas linhas saindo do polo norte e entrando no polo sul. Então essas linhas, a gente fala que é a linha de indução, beleza? Campo magnético uniforme é aquele no qual em todos os pontos o campo magnético tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. As linhas de indução de um campo magnético uniforme são retas paralelas, igualmente espaçadas e igualmente orientadas. Então à direita a gente tem um ímã, polo norte, polo sul, e o campo magnético uniforme. Tá? Então ele vai ser sempre um valor constante ali, ele não vai mudar. Por isso que fala que ele é uniforme.
beleza? Dando sequência, a gente vai ter a experiência de Oerthel, né? Em 1820, né, ele descobriu que a passagem da corrente elétrica por um fio condutor produz campo magnético, né? Então, é uma experiência bem simples, né? Ele tinha, né, um fio, né, ligado a uma bateria, né? Consequentemente, estava passando corrente elétrica nesse fio, né? E sem querer ele aproximou uma bússola a esse fio, né? O que ele observou na bússola? Né? Que ela ficava desorientada, né? Então ela já não estava mais apontando para o Polo Norte, né? Então o que ele pensou? Né? Esse fio está produzindo, né, um campo que está alterando, né, o movimento dessa bússola, né? Ou seja, né, a corrente elétrica produz campo magnético, né? E vice-versa, né? Então aí a gente entra na parte do eletromagnetismo, tá? Então foi devido a esse cara aí, não, lá em 1820 que fez essa descoberta aí, tá? Aí agora, pessoal, vai entrar um pouquinho das formas com que a gente vai trabalhar, né, em alguns exemplos aí, tá? A gente vai fazer exemplos, exercícios, tá? Mas aí hoje é só falando um pouquinho de cada uma das formas que a gente vai trabalhar, tá? Nas próximas aulas a gente faz exemplos, tá bom? Campo magnético no centro de uma espira circular, né? O que é espira circular? É um fio, né? É um fio redondo, só isso, tá, pessoal? Então, na figurinha aí a gente tem uma bateria, né? Vai passar corrente elétrica, né? Consequentemente vai ter um campo magnético nessa espira circular. O campo magnético, né, ou vetor indução magnética no centro da espira tem as seguintes características, né? A sua direção vai ser perpendicular ao plano da espira. Tá vendo na nossa figura lá, ó, aquela retona lá representada pela letra B, tá? Então lá é o campo magnético, tá? O seu sentido, né? Ele vai ser determinado pela regra da mão direita. Depois a gente vai falar sobre ela, tá? Não vai ser hoje. A gente vai fazer uma aula só sobre a regra da mão direita, beleza? E a intensidade, aí já entra a fórmula, tá? Então o Bzão representa o campo magnético. Ele vai ser igual a... Tá vendo esse Uzinho, pessoal? Esse Uzinho com zerinho, ele é uma constante, né? Ele chama constante de proporcionalidade magnética, né? Ou permeabilidade magnética, tá? Então embaixo tem o valor dele, ó, 4π vezes 10 elevado a 7, tá? Então ele é uma constante, sempre aquele valor lá, beleza? Então o campo magnético vai ser ele vezes o I é a corrente elétrica que está passando pelo fio, dividido por 2R. Esse R é o raio da nossa espira circular, né? Então, como é um círculo, vai ter o raio, né, nessa questão aí. O único detalhe, né, nessa formulazinha, pessoal, sempre vai ser esse R, né? Normalmente as questões vai dar ele em centímetros, tá? Aí você faz uma conversão para metros, beleza? Tá? O único detalhe é esse. E se você tiver, né, várias espiras, né, iguais, né, a gente fala que é a bobina, né? É a bobina chata, né? Tá vendo que a fórmula é igual lá, ó? O que vai acrescentar? O N, né? Esse N vai ser o número de espiras iguais, tá? Se você tiver várias, né, espiras circulares, a gente fala que é a bobina chata, né? E esse N é o número de espiras. Só isso, tá? Campo magnético, né, de um condutor retilíneo, né? Agora é só analisando o fio, né? Então a gente tem um fio, né, passando corrente elétrica nele e a gente vai calcular o campo, né, a uma certa distância desse fio, né? Então o campo magnético, né, num ponto P, né, a uma distância R desse fio tem as seguintes características, né? Direção tangente à linha de indução que passa pelo ponto P, né? Sentido determinado pela regra da mão direita, depois a gente vai comentar sobre ela, tá? E intensidade, então o campo magnético vai ser a constante, tá vendo? Apareceu de novo, vezes o I, que é a corrente elétrica. Aí lá embaixo vai mudar uma letrinha só, o 2π, tá? Então agora entra o número π na nossa fórmula, né? Vezes o raio, tá? Nas nossas questões, pessoal, nesse caso aqui, né, voltando lá um pouquinho, ó, tá vendo que na constante tem lá o 4π, né? Então quando você for calcular o campo magnético no condutor retilíneo, ou seja, no fio,
vai aparecer a letra pi em cima e embaixo. Então você vai tirar ela da sua da sua questão, da sua formulazinha, tá? Esse só dando, né, um adiantamento aí nos nossos exemplos, o que a gente vai fazer com a letra pi, tá? Campo magnético no interior de um solenoide, né? O que é um solenoide, pessoal? É um fio enrolado, tá vendo? Ele vai ter várias voltas aí, e isso seria o solenoide, tá? Então as características, ó, direção, né? Ele está no eixo geométrico do solenoide, tá vendo lá na figura, ó, o eixo, né? Então o campo magnético está naquele eixo ali. Sentido, né? Então, normalmente, determinado pela regra da mão direita, né? Intensidade, aí a formulazinha muda, ó, a constante vezes o N, esse N é o número de voltas desse solenoide, vezes a corrente elétrica dividido pelo L. O L é o comprimento do solenoide, tá? Quando a questão for falar para você, ele vai te dar essa quantidade de voltas, né, e vai te dar o comprimento desse solenoide. Novamente, esse comprimento, né, ele é dado em centímetros, tá? Aí a gente faz a conversão sempre para metros, beleza? Aí ele destaca ali, ó, N dividido por L representa a densidade linear das espiras, tá? Essa questão de perguntar para você algum exemplo, algum exercício, determine a densidade linear desse solenoide. É só você pegar o N e dividir pelo L, tá? Lembrando, o N é o número de voltas do solenoide e o L é o comprimento desse solenoide, tá? Polaridade de uma espiral de um solenoide, né? Então a gente tem aí, né, uma figura representando, né, a espira circular e a outra representando um solenoide, né? Como é que a gente sabe onde é o polo norte e o polo sul, né? O polo norte, se a corrente for vista no sentido anti-horário, né? Então a corrente está sendo vista no sentido anti-horário, então a gente está olhando para o polo norte, né? Se a gente está vendo, né, assim, a corrente sendo no sentido horário, você está olhando para o polo sul. Só isso, tá? E essa simbologia, né, a gente vai ver depois, né, mais pra frente, quando eu for explicar para vocês a regrinha da mão direita, tá? Por que a gente fala isso, pessoal? Porque o campo magnético, ele é um vetor. Um vetor, ele tem módulo, intensidade e direção, tá? Então, só para ficar bem claro para vocês, tá? Depois eu faço uma aula só sobre a regra da mão direita. Para a gente finalizar, né, tem o campo magnético da Terra, né, o campo magnético terrestre, né? A gente fala que dentro da Terra, né, é como se fosse um ímã gigante, né? Então por isso que quando você tem uma bússola, né, ela vai se orientar, né? A bússola sempre vai, né, indicar o nosso norte geográfico, tá? Por causa disso, né? A gente fala que a Terra, né, dentro dela, ela se comporta como um ímã gigante, né? Então, só lendo aí com vocês, ó, vimos que o ímã suspenso pelo seu centro de gravidade orienta-se aproximadamente na direção norte-sul geográfica do local. Isso significa que existe um campo magnético criado pela Terra, na direção do qual o ímã suspenso se orienta, né? Aí fala aí em seu livro, né, David Magnet, né, o William Gilbert, né, explicando a orientação que as bússolas adquirem, afirma que o próprio globo terrestre é um grande ímã, né? De fato, podemos associar a Terra a um grande ímã, com o polo sul magnético aproximadamente no polo norte geográfico e o polo norte magnético aproximadamente no polo sul geográfico. Tá vendo, pessoal, que é o universo, né? O norte geográfico, na verdade, é o sul magnético, né? E o sul geográfico é o norte magnético, né? Então eles são ao contrário mesmo, tá? Então assim que se comporta, né, o campo magnético terrestre, tá? Então a bússola, ela sempre vai apontar para o norte geográfico, que na verdade é o nosso sul magnético. Tá vendo? O norte, ele atrai quem? O sul. Então por isso que o nosso norte geográfico não é o norte magnético, é o sul magnético, é o contrário mesmo, tá? Então por isso que a nossa bússola aponta, né, o norte, tá? Então não confunda isso aí. Norte geográfico é a mesma coisa que sul magnético, tá? E o sul geográfico é a mesma coisa que norte magnético. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Na próxima aula
a gente continua falando sobre o eletromagnetismo, tá?